E hoje, gente, hoje é um dia muito importante, porque hoje é o dia da infância. E a data tem como propósito de promover uma reflexão sobre as condições em que as meninas e os meninos vivem no mundo inteiro. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são consideradas crianças as pessoas com até 12 anos de idade incompletos. A lei garante ainda que essa população deve ter seus direitos assegurados e as oportunidades necessárias para o seu pleno desenvolvimento. Quem vai conversar ao vivo com a gente a respeito desse tema é a diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie, Márcia de Oliveira Regis. Márcia, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. É um prazer poder contar com você para falar sobre esse assunto tão importante, né, nesse dia que é o Dia da Infância. Afinal de contas, a gente tem que ter realmente um olhar muito especial para essa faixa etária, né? Olá. Olá, queridos, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Tainá, obrigada pelo convite. E é uma data importante, sim, né? E a gente, especialmente nós que temos uma visão de infância totalmente alinhada com a visão cristã, ela se torna mais relevante e importante ainda para todos nós. Márcia, olha, veio um pensamento aqui agora, porque a gente fala muito dessa nova geração, né, as crianças, os jovens ser o futuro do Brasil, e às vezes a gente fica chocado com as mudanças que acontecem, né? Mas qual que é a importância da nossa participação como pais, como cristãos também, né, que nós prezamos pela infância, pelo conhecimento dos nossos filhos, né, para colaborar e contribuir, né, para que quando houver essa mudança, quando eles crescerem, eles têm uma boa base ali também, né? Em tudo que eles forem fazer. Olha, Tainá, hoje se fala muito de qual concepção de infância nós temos, né? E realmente para valorizar esse período tão sensível e importante do desenvolvimento humano e tão curto também, né? A primeira infância, ela vai de 0 a 5 anos, mas ela é extremamente responsável, é um período onde a formação da personalidade, né, os conceitos básicos e formação estrutural do nosso cérebro ligadas à nossa personalidade vão ser formadas. Então é um período onde nós devemos dedicar toda a nossa atenção e cuidado aos nossos filhos e às crianças que Deus coloca para nós, né? A gente que trabalha com educação, com escola, recebe essas crianças também com muito carinho e mantendo esse cuidado e essa atenção na formação básica deles. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é a lei que hoje define os currículos do nosso país, ela diz que as crianças nessa faixa etária, elas têm direitos de aprendizagem. E esses direitos estão muito relacionados ao direito do brincar e do acolhimento. E através dessas duas visões, né, de necessidades básicas dessa faixa etária, trilhar o caminho da aprendizagem. Eu acho que nós, como pais e educadores cristãos, precisamos ter muito bem alinhada a nossa concepção de infância e uma concepção próxima do que nosso Senhor Jesus fez, né? Ele deu o exemplo quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. E essa concepção de infância está muito alinhada com a psicologia, se nós formos ver, né? Desse cuidado de como ensinar a criança nos seus primeiros anos. Hoje está muito alinhada, né, todas as orientações pedagógicas e psicológicas no caminho de dar um acolhimento, de dar sempre para a criança nessa faixa etária um ambiente favorável, agradável para o seu desenvolvimento, onde a gente tenha o respeito, mas a gente não deixe também de dar os devidos limites necessários também para o seu amadurecimento. Então é um equilíbrio que nós precisamos encontrar enquanto pais e enquanto educadores, né? A Bíblia também nos fala que a gente deve ensinar as crianças todo o tempo, ao deitar, ao levantar, à beira do caminho. E ela nos conta narrativas maravilhosas que o povo hebreu ia passando para os seus filhos, né?
E também na educação e na pedagogia, nós vemos o valor do ensino através das histórias, das narrativas, como elas precisam estar presentes nesse período onde a criança ainda fantasia muitas coisas, mas para que ela consiga trazer essa fantasia a uma realidade, a uma construção de uma personalidade mais forte, preparada para o enfrentamento de coisas mais difíceis lá na frente, é importante que ela crie esse repertório, mas de uma maneira acolhedora, né, prazerosa, que para ela seja muito agradável o ato de aprender. Agora, Márcia, como você falou, né, esses primeiros anos passam rápido e eles acabam sendo fundamentais para a formação de caráter, para uma série de aprendizados que vão ficar para a vida toda, né? E com essa vida maluca que a gente anda tendo ultimamente, né, os pais têm participado cada vez menos desses processos com os filhos, terceirizando muitas vezes para a escola, para funcionários. Quando a gente pensa em educação religiosa, para as igrejas, quer dizer, os pais precisam realmente estar conscientes desse momento, da importância desse tempo, e participarem mais também, né, Márcia? É muito importante, como você retomou muito bem, né? Essa primeira infância é o momento da formação de caráter, de valores básicos na vida dos nossos pequenos, né? E essa responsabilidade é dos pais. Ninguém melhor do que o pai para dar esse suporte emocional e esse suporte cognitivo para os nossos filhos, né, para as crianças, para que elas possam enfrentar lá na frente, né, aquilo que o mundo vai oferecer, e a gente sabe que cada vez recebem, né, investimentos mais pesados, né, em relação a essa condução de educação, mas é muito importante também os pais entenderem que a vida não se restringe só à vida no lar, à vida familiar. Por isso, eles devem estar muito atentos também a essa rede de educação que ele está formando ao entorno dos seus filhos, né? Então, nós sabemos que tudo aquilo que ele ensinar em casa vai ser muito forte, mas ele tem que ter muito cuidado com a escola que ele vai escolher, com o tipo de orientação que vai ter nessa escola, né? Da importância de levar os filhos também para a educação na igreja, mostrar a eles, né, esses valores e a perseverança dos pais no ir à igreja, no valorizar isso também, porque assim a gente constrói aí uma rede de pessoas, né, que vão estar à volta dos nossos filhos, mas compartilhando dos mesmos valores, princípios e crenças, né? Então, é isso, a base familiar é fundamental, a dedicação de tempo que nós devemos investir nesse período, ela é fundamental e decisiva, né, para o desenvolvimento dessa criança. E nesse contexto vale também esse cuidado, né? Para onde nós estamos levando os nossos filhos pequenininhos? Que rede de pessoas estão cercando também eles na convivência do dia a dia? Você acabou entrando num ponto que a gente também considera fundamental, e até ia tratar sobre isso, você já deu uma adiantada aí, mas é importante a gente estar atento também exatamente a isso, porque hoje a influência sobre as novas gerações é muito forte, a relativização de temas que para nós são absolutos é muito grande, né? Exatamente. E é isso, a atenção a essa faixa etária, ela tem que ser constante. O que eles estão assistindo, né? Sentar junto, às vezes a gente vê, parece que eles estão vendo um desenho animado inocente, mas se você prestar atenção, que valores estão sendo passados ali, que vocabulário, nessa faixa etária, né, a primeira infância, ela traz aí uma construção de repertório também de vocabulário muito grande. As crianças saem, né, de um grupo de palavras pequeno para um vocabulário enorme em poucos anos de vida. Então, o que eles estão ouvindo para a formação desse repertório de vocabulário, né, que com certeza vai estar guardado lá no coração também e vai ajudar nessa formação de valores e da personalidade. Então, o que eles estão lendo, né? Quais são os primeiros livrinhos que estão chegando a eles? Quais são seus primeiros amiguinhos?
Hoje em dia, a atenção deve ser muito maior, porque a gente tem o celular, que quando você vê um pequenininho já está ali usando o celular, né? E o celular é uma porta de entrada de inúmeras informações. Então, a palavra mais forte nesse período é atenção, é cuidado, é ver, estar cercando realmente ele com o seu olhar, né? O que a criancinha de 0 a 5 anos, nessa fase em que ela é uma esponja, em que ela assimila tudo que está à sua volta, o que ela está vendo, o que ela está assistindo, com quem ela está se relacionando. Então, e que realmente vai ser porta de entrada, né, como você disse muito bem, de valores que estão fugindo aí, muitas vezes, ao nosso alcance, chegando com muita rapidez dentro de casa. Muito bom. E Márcia, fala um pouquinho também como que está sendo a visão hoje da estrutura, a escola no todo, né? Quando ela está ali preparando toda a didática, todo o material, tudo que vai ser trabalhado com os alunos, mas em paralelo, né? Esse trato, esse cuidado, essa atenção que a escola traz, né? Qual está sendo hoje um maior desafio para vocês, né? E com que olhar vocês estão trabalhando, né, no dia a dia? Olha, Tainá, o grande desafio nosso hoje é trazer à escola, né, as crianças, né, com a pandemia, então convidá-los novamente a estar na escola e fazer da escola um ambiente acolhedor, tá? Em primeiro lugar. Então, a gente está falando de uma faixa etária da educação infantil, onde nós temos um compromisso com a aprendizagem dessas crianças, aprendizagem de valores, aprendizagem de conceitos escolares, que são importantes também na construção do caráter deles, mas a fragilidade emocional com que as crianças estão chegando hoje na escola tem nos dado esse desafio de fazer da escola um lugar agradável, um lugar onde a criança se sinta bem, se sinta feliz, onde ela possa aprender sim brincando, onde ela tenha garantido esse direito, né, que a lei hoje traz, e ela é muito importante, né, o direito do brincar, e através do brincar aprender. Então fazer essas duas conexões para nós é muito importante. A primeira infância dura 5 anos apenas, e a psicologia tem nos mostrado que quanto mais a criança está tranquila, quanto mais a criança se sente amada, se sente feliz, com maior facilidade ela vai aprender todas as outras questões que ela precisa aprender. Tá Aqui certo. no Mackenzie, além de aprender todos esses conceitos, a gente também ensina os valores e os princípios cristãos. E a gente também quer que o nosso aluno tenha nesse aprendizado, né, uma experiência feliz, uma experiência agradável, uma experiência favorável para a sua vida. Certo, Márcia, a gente podia ficar a tarde toda aqui falando a respeito desse tema com você, com toda certeza. A gente teve uns probleminhas de conexão aí, então a Márcia demorou um pouquinho mais para entrar, a gente acabou, entre aspas, perdendo um tempinho, mas enfim, eu queria agradecer muito a sua participação com a gente tem que encerrar o Notícias do Bem, tá chegando o horário aí, mas muito obrigado pela sua participação e a gente quer que você volte para a gente continuar falando a respeito de educação infantil, né? A gente vai marcar aí uma outra data para que a gente possa aproveitar mais do seu conhecimento, para que você possa passar mais experiências para a gente, tá bom? Que coisa boa, eu que agradeço muitíssimo, perdão aí pelo problema de Imagina. conexão, mas eu fico muito feliz e estou à disposição quando vocês quiserem. Tá certo. Beijo grande. Um beijo, obrigado, Márcia, Muito Regina. obrigada.